Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar de volta com vocês nessa quinta-feira. Eu sou Carlinhos Cardoso e a partir de agora nós vamos falar em nosso programa da beleza do girassol. Isso mesmo, com um girassol amarelo, o nosso estúdio vai ficar colorido. E eu convido você a nos acompanhar em mais uma edição do nosso Chegue Mais. Falando na beleza do girassol, eu irei convidar neste momento ela que é mãe e ativista de uma causa bastante especial. Como é muita informação e esse apresentador que vos fala não consegue processar tudo de vez, mesmo a gente estudando a pauta, viu, diretor? Mas existem surpresas, existem informações, existem contextos, existem diálogos que a gente precisa ter equilíbrio para saber comunicar com vocês. Então, por favor, Josi, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Tarde. Meu nome é Josi Santana, eu sou neuropsicopedagoga, psicóloga infantil também, ativista na causa e na inclusão verdadeiramente das deficiências ocultas. Viu aí? Agora o apresentador aprendeu. Tô aprendendo ainda, tá? Então você de casa, vocês fiquem ligadinhos que a gente vai aprender muito ainda hoje. Então seja muito bem-vinda, Josi, por favor, pode sentar. Oportunidade. Ela que é advogada, mãe e também tornou-se mais uma ativista desse movimento, o movimento do girassol. Por favor, Tânia Felizola. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Chegue Mais. Pela oportunidade de estar mostrando como é lindo esse mundo do girassol. Que bacana, adorei o cordão, tá? Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E ela, que é mãe, professora, ativista e avó. Por favor, professora Cida Felizola, que é minha amiga, eu posso chamar de Cida Felizola carinhosamente. Seja muito bem-vinda ao nosso Chegue Mais. Olá, pode falar tarde. para esse povo bonito que está aí de frente para você. Como ele falou, sou Cida Felizola, conhecida assim, professora há muitos anos da rede pública. Trabalhei muito, como chamava na época, de classes especiais. E hoje defendo essa causa linda, porque tenho em casa um iluminado. E isso é muito bom. Então seja muito bem-vinda, por favor, pode sentar aqui e a gente vai falar sobre isso. Então vocês já viram, né? O nosso Chegue Mais hoje, ele tá que tá. Então, diretor, veja aí esse corte como é que fica. Veja se o apresentador tá bonitinho. Fotógrafo, você tá com uma lente tão grande hoje que eu tô me vendo aí do outro lado. Obrigado, viu? Esse povo da Meta tá arrasando. E meu cinegrafista Bruno, bora mandar esse negócio aqui pra gente tocar. Chegue mais! Tânia Felizola, mais uma vez seja muito bem-vinda em nome de toda a nossa produção, em nome do nosso programa. Além de advogada, você é mãe. Eu queria que você inicialmente partilhasse pra gente sobre a experiência de ser mãe de uma criança que está nesse processo, por favor. Então, veja, a gente chama de mãe atípica, né? Eu tenho um filho atípico, Antônio tem apraxia da fala, e para quem não sabe, eu explico, é uma deficiência neurológica e inibe todas as contrações que são necessárias para você falar. E por conta disso ele também acaba tendo um atraso de desenvolvimento. É muito desafiador. A gente sente muito medo, a gente não sabe como vai ser o futuro, como vai ser a aceitação. Sofremos realmente muito preconceito pela falta de empatia das pessoas. Eu não posso nem dizer falta de conhecimento, porque hoje é muito divulgado, hoje é muito propagado, apesar de muita gente ainda não ter conhecimento da causa. Mas ao mesmo tempo é muito iluminado a vida da gente com a criança gratificante. Atípica. A missão torna-se também gratificante. Justo, porque são crianças muito especiais, elas são muito sensíveis, muito especiais e assim,
No meu caso particular, eu digo sempre que eu era uma pessoa muito imediatista, muito impaciente, eu queria tudo naquela hora, eu tinha esse costume de ter tudo muito no meu momento. E com a deficiência de Antônio, eu precisei entender que o meu momento não era o momento dele. Antônio, tá, gente? Deixa eu só aqui falar pra vocês. Antônio é o filhote dela, lindo. Tá aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que ele tá quase quebrando aqui esse estúdio todo, tá? Ele tá por aqui quebrando isso tudo. Então, Antônio tem 6 anos, não é isso? 5 anos. Então, assim, ele me ensinou realmente a ter paciência e a saber que não é no meu momento. É no momento dele e aprender com ele a ter paciência, a ser resiliente e a ver que as coisas caminham como tem que ser, como tem que caminhar. Perfeito. Vovó, mamãe, professora. A sua época, a nossa época, né, na verdade, isso já, eu acho que as pessoas falam muito hoje sobre isso assim, são doenças da moda, são doenças que passaram a existir. Não, gente. Isso eu vou falar segundo os psicólogos, segundo os neuropedagogos, segundo os profissionais da área, esses déficits, eles sempre existiram. Como professora, qual era a sua reação quando você se deparava com esse tipo de comportamento lá pelos idos dos anos 90, professora Cida, por favor? Então, na época nós chamávamos crianças especiais, que não deixam de ser, eles são realmente especiais. Mas a gente não tinha conhecimento nenhum do que é realmente essa deficiência. E, então, era deficiente, pronto. Mas a gente não tinha como lidar. O tratamento já era diferente, o bullying já era não existia, a situação bem mais piorada, né? Os pobres coitados tinham uma taxa, na verdade, eram taxados. Né? Não aprendia nada, não, era danado demais quando tinha o TDAH, né? E assim ia, desatento, não prestava atenção a nada, o menino era preguiçoso. Então, era dessa forma que a gente via. E hoje, sendo vovó de Antônio, a experiência como professora, a vivência em sala de aula, essa troca que sempre existiu entre você e o seu aluno, qual a experiência hoje como vovó de Antônio? Então, mesmo sem saber nada, eu tenho certeza que contribuí um pouco para aliviar aquelas crianças que tinham essas deficiências. E hoje, com o Antônio, eu tive que aprender o que é realmente, principalmente a apraxia, que a apraxia para mim era uma palavra totalmente desconhecida. Hoje, eu realmente... Ele tem acompanhamento? Tem acompanhamento. Fonoaudiólogo e a nossa TO maravilhosa. Então, e hoje a gente aprende a lidar e Antônio ensina. É impressionante como eles ensinam. Mesmo que você não faça curso, ele ensina. Perfeito. A gente também está aqui nos nossos estudos, tá, gente? Com essa moça linda. Essa moça é professora, ela é psicopedagoga. E eu gostaria, Josi, que você falasse pra gente sobre a sua experiência, tá? Como educadora e os desafios que você está se dando conta também, certo? Com essa nova leva que está vindo na parte educacional, por favor. Então, eu vou só complementar a dona Cida em relação à apraxia. A apraxia hoje também é muito confundido com o autismo. A maioria dos autistas tem apraxia, mas nem todo mundo que tem apraxia é autista, que também é erroneamente confundido. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem que investir também na capacitação dos pais, na capacitação das escolas. Então, eu, enquanto mãe também, vejo que a gente tem que estudar, né? Tem que ir procurar aprender. Eles ensinam, às vezes, muitas das vezes, não é com palavras, no caso de Antônio. Ele ensina com ações. Professora Josi, posso chamar de professora? Pode. Por favor. Como é que está hoje o processo de inclusão, tá, e aceitação no sistema de ensino, tanto privado quanto público do nosso país? Pelo que eu percebi, você trabalha nos dois lados, tanto no público quanto no privado. Eu queria que você falasse mais sobre um pouquinho sobre esses processos de inclusão e de aceitação. Pronto, a realidade da escola pública é muito diferente da realidade da escola privada. Então, na escola privada, a gente até consegue incluir
mais esse aluno de que da escola pública. O que é que hoje eu preciso e enquanto ativista venho buscando nas escolas públicas? É a inclusão verdadeira, não a aceitação. A aceitação, toda criança com deficiência oculta tem que ser aceita nas escolas. Mas às vezes ela não é incluída. Por exemplo, ela vai para uma sala de recurso, mas não participa das aulas. Então, na escola privada, o que é que acontece? Contrata-se um acompanhante terapêutico e a criança fica incluída dentro da sala de aula. Então, o que eu venho buscando, né, com esse ativismo é que as crianças com deficiências ocultas sejam incluídas e não aceitas. Como a mamãe Tânia, ela estava falando que a escola precisa mais de empatia. Como a gente tem no projeto, a gente sempre fala muito isso. A gente precisa ensinar que aceitar não é incluir. Você aceitar que a criança tem uma diferença, é atípica, é uma coisa. Mas você incluir ela é completamente diferente. A gente tem que entender que a inclusão não é tratar ela de uma maneira diferente porque ela é atípica. Não, a inclusão é você dar condições para que ela inclusa naquele meio. Ele esteja incluso no meio que todas as crianças estão. Porque é assim que eles conseguem desenvolver. Desenvolvem muito mais, complementando a fala Justamente. dela. A gente tem indícios que uma criança que tem deficiência oculta, inclusa dentro de uma sala de aula com crianças típicas, tidas como típicas, a evolução dela é muito melhor. Então a eficácia é muito melhor. Gente, por favor, desculpe eu até interromper sua fala. Eu gostaria de falar para vocês que assim, a nossa pauta hoje não é sobre o autismo, tá bom, gente? A nossa pauta de hoje é sobre doenças atípicas que também englobam o autismo. Então, falando sobre doenças atípicas, eu gostaria que a professora Josi falasse mais um pouquinho para a gente sobre os fatores terapêuticos das doenças atípicas. Pronto. Esses fatores vêm da escola, família, terapias. Então, se não tiver essa junção da equipe multi, não funciona. Porque não adianta só a escola fazer e os pais não dar a mínima importância. Ou então, ter terapia e não ter continuidade em casa. Então, é uma junção. Nós chamamos de equipe multi. Escola, família. Então, uma criança atípica tem que ir para psicóloga infantil, tem que ir para psicopedagoga, tem que ir para TO, tem que ir para o neurologista. O que é TO? Terapeuta ocupacional. Que é uma das suas funções. Que é uma das minhas funções. O que é que a terapeuta ocupacional faz? Fazer com que o seu aluno seja incluindo dentro daquela sala de aula, trazendo para eles estratégias. Tem aluno que não come tomate, então na terapia a gente vai trazer um tomate de florzinha, vai fazer com que ele entenda que o tomate é uma coisa boa. E não vai ser imposto, a gente vai apresentar de uma forma lúdica, de uma forma que ele sinta a vontade de poder pelo menos experimentar. A mamãe Tânia Felizola recorreu a essa terapia médica com o complemento? E Antônio fez TO e assim, na verdade, Antônio deu muita sorte nessa questão de tratamento. Eu sempre costumo trazer isso bem à tona, porque a escola de Antônio, que tem Josi como diretora pedagógica, ela é realmente uma escola inclusiva. Então, ela faz muito essa parte dessa terapia ocupacional, que Antônio antes necessitava de outro profissional, hoje ele tem esse suporte pela escola. Tornou-se uma instituição mais completa. O que ajuda muito na vida da mãe, né? E da vovó também, da vovó também, inclusive financeiramente falando, e pela questão da escassez do profissional. Então, isso para mim foi muito, muito bom. Posso dar uma Por favor. Assim, quando o Jô falou que a família tem que estar, eu acho que é fundamental isso. A família tem que estar sempre prestando atenção. E aos sinais, isso, às a tudo e até quando ele começa também a evolução. Porque como na apraxia da fala ele não expressa com a palavra na escola, ou pelo menos assim em público, alguma coisa assim, então a gente em casa, eu costumo ficar observando e sei tudo que Antônio está aprendendo na escola, porque ele começa a fazer em casa. E isso é importante. Cada nova palavra a gente vibra. Perfeito. Josi, ela é psicopedagoga clínica. Fale um pouco pra gente dessa área
de atuação, por favor. Então, a psicopedagogia, ela atua na aprendizagem. Então, numa aprendizagem de forma global. Não só na aprendizagem escolar, mas a aprendizagem do conteúdo geral. Então, o aluno, meu paciente não socializa. Então, vai lá para a psicopedagoga. A gente vai fazer uma estratégia na sala, tipo de um shopping. A gente prepara a sala toda, traz outros pacientes para ver se o aluno consegue essa socialização. Além da escola. Porque como é que eu vou levar diretamente a criança que é atípica para a escola se ela nunca socializou? Para a criança também vai ser um baque e para a instituição que não está preparada para receber essa criança, porque todo lado tem duas vertentes. Então, eu sei também que as escolas ainda estão aprendendo a lidar com as crianças atípicas. Então, é por isso que eu foco que tem que ter o quê? Capacitação dos profissionais. Na escola, que eu sou diretora pedagógica, todos os funcionários da portaria aos serviços gerais tiveram curso de acompanhante terapêutico. Então, todo mundo está preparado. Se uma criança atípica tiver uma crise, qualquer funcionário consegue conter aquela crise da criança. Com o quê? Tirando o foco, porque geralmente as crianças atípicas, ela tem o hiperfoco. Nem carrinho, nem brinquedo, nem um coleguinha. Então, a tia vai fazer o quê? Essa reformulação. Então, vamos tirar o foco. Antônio gosta de abraçar. Só que ele não tem proporção de força. Então, se ele pegar uma criança menor do que ele e abraçar forte, ele vai machucar. É porque ele quer? Não. É porque ele não tem proporção de força. Mas o que é que a tia, que é a que regula ele, que é a tia da limpeza, faz? Antônio deu um abraço na tia. A tia é uma adulta. Ela consegue regular ele. Então, Antônio vai dar todos o abraço que ele quiser. Regulou, vamos para a sala. Eu abri o programa falando sobre a beleza do girassol. E vocês estão todas com cordão do girassol. Eu gostaria... Por favor, dá um close. Tem como dar um close, cameraman, aqui, por favor, no crachá dessas moças, no cordão dessas moças. Então tá, eu gostaria que vocês, cada uma do seu modo, explicasse pra gente o significado, porque são vários os sinais, né? São várias as linguagens que cada cordão desse expressa. Inclusive, você que está nos assistindo agora, a gente vai passar, após a fala dela, o significado, tá? De cada cordão e a simbologia de cada um, tá bom? Então vocês acompanhem aí que daqui a pouquinho, após essa fala dela, a gente vai mostrar para vocês a simbologia de cada cordão. Então, por favor, professora. Pronto, o girassol, ele simboliza todas as deficiências ocultas, toda. Quais são elas? Ansiedade se engloba nas deficiências ocultas. Depressão engloba também nas deficiências ocultas. Porque são deficiências ocultas, no caso, assim, não é uma coisa que é notória. Que é notória, né? que é visível. Que é visível. Que é visível, você sente. Você... Então, Entendi. É por isso esse termo de deficiências ocultas. Então, o que foi que o Ministério da Saúde pensou, né? Vamos fazer um símbolo que eu consiga englobar todas essas deficiências ocultas. O autismo, ele tem um símbolo, que é um símbolo do infinito. Específico. É específico, assim como a apraxia. Tô quase infinito aqui hoje. É um quebra-cabeça colorido. Tô quase infinito aqui hoje, tá o apresentador. Tem o quebra-cabeça colorido, tem o infinito colorido, a apraxia da fala também tem um símbolo, específico. Uma simbologia específica. Algumas déficits, eles tiveram um símbolo específico. Tá com cordãozinho de girassol, é a identificação de deficiências ocultas. Doutora Tânia Felizola, falando em direitos, pela sua experiência como advogada, quais os direitos hoje de um portador de deficiência oculta? Então, Carlinhos, a gente teve algumas novidades, né? O autismo agora, ele tem direito a um auxílio, né? Uma prestação continuada. Bacana, mas esse auxílio veio o quê? Governo federal? Pelo INSS, para as famílias que têm uns certos requisitos, mas famílias de baixa renda, e eles têm direito a... Na verdade, é como se fosse um programa, é um programa social. Isso. É um programa até social. Porque eles têm um gasto muito elevado, né? Com o custo da deficiência oculta dos tratamentos são elevados. Alguns deles precisam de medicamentos, inclusive. Então, isso, o governo sensibilizado
nesse aumento desses casos, ele instituiu que o autismo teria esse auxílio. Mediante, claro, laudo médico, passar por perícia. Alguns casos de TDAH que são mais severos também tem Exemplifique mais sobre esses direitos dos portadores de deficiência oculta. Pronto, os deficientes ocultos basicamente têm os mesmos direitos dos PCDs, né? Gratuidade em parques, gratuidade em cinemas, gratuidade em shows. Na aquisição de bens Na aquisição de bens tem isenção de ICMS, de impostos. Eles têm basicamente os mesmos direitos. Só que isso não é muito difundido. Por isso essa questão do uso do colar que especifique, que mostre não só porque você já tem uma deficiência oculta, que aquilo ali não só para mostrar o seu direito, que é um direito que você tem, como também às vezes faz com que a pessoa tenha mais empatia quando olha para o cordão e percebe que ali tem uma criança ou um adulto que seja com a deficiência oculta. Porque quando não usa o cordão, pelo menos quando Antônio não usava o cordão, a gente percebia uma certa intolerância das pessoas, porque gritava, porque não falava. Ficava impaciente, né? Ficava impaciente, né? Porque ele fica irritado porque não fala. Mais ou menos, eu comparo essa situação quando a gente encontra com alguém que passa numa fila de um supermercado, numa fila de um caixa, e a gente olha para essa pessoa, né? E a gente fala assim, nossa, mas não tem nada. Por que tá passando? Por que você tá passando? Por que você tá num caixa preferencial? Então, assim, eu busco muito, tá, gente? Isso, eu acho que isso é uma coisa de utilidade pública. Nós temos que nos policiar, porque é justamente sobre isso que ela está falando. Elas estão falando aqui, sobre a questão das deficiências ocultas. E eu falo porque muitas vezes eu vejo alguém que passa na frente, na fila, que tem uma preferência, e eu digo, mas nossa, mas eu não estou vendo nada, ela não tem nada. Ela não é, sabe, essa pessoa ela não tão tem sadia, nada, tão saudável. Tão saudável. Então, esses julgamentos, eu acho que eles não colaboram para a conscientização, que é justamente quem trabalha, quem defende, quem acredita nessa questão de sociabilidade, defende. Então, vamos atentar, que é justamente sobre esses direitos. Justamente foi justamente por essa situação da deficiência se oculta de uma forma que você não consegue enxergar que veio o projeto de identificação visual para todo mundo entender pessoas. Que Bacana. Tem a déficit. A gente está falando sobre a questão das deficiências ocultas. As duas, tá, gente? Elas são mamães. É mãe, é professora, advogada, professora e vó, mas as duas são mães. Eu recebo muito, e quando eu vim gravar esse programa, quando eu vim gravar para essa gravação de hoje, foi uma das coisas que mais me, assim, falar assim, olha, mas pergunta isso, toca nesse assunto. Aqui eu estou com profissionais, com pessoas que convivem com isso, com pessoas que trabalham com um projeto especial que a gente vai citar depois, no final da nossa gravação. Mas eu queria que você falasse agora pra gente, professora Josi, olhando aqui para as nossas lentes e falando aqui nos nossos microfones, você tem um filho, não é isso? Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 10 anos, Pedro Lucas. Isso, e você falou para mim, ela falava, a gente sempre conversa com os nossos convidados no camarim, para algumas coisas não ser deselegante, que a gente acaba às vezes pergunta, e a gente realmente se passa. E aí você estava falando que está com o seu filho no processo de descoberta. Fale pra gente o que é esse processo de descoberta. Então, eu enquanto profissional, diferentemente de mãe, né? Porque mãe acha, meu filho... Então, eu fui percebendo alguns indícios, como agitação, ele fica desatento. Segure essa pergunta. Um corte. Quais os principais indícios que você consegue notar, que é notório na questão de uma deficiência oculta? Então, eu enquanto mãe percebi alguns indícios. Esses quais? Agitação, ele ficava muito desatento. O primeiro ponto, eu fui chamada também na escola. Disse, olha, Josi, ele é muito inteligente. Outra ressalva que eu quero falar aqui.
toda criança que tem deficiência oculta, ele pode ser inteligentíssimo. Não varia o seu nível de QI, não, minha gente. E a deficiência oculta não impede dele ser o melhor que ele possa ser, não. Então, meu filho é muito inteligente na matemática, mas no português ele não consegue entender. Então, foi um indício que a escola mandou para mim. Seu Josi, ele é fera, ele faz cálculo na mente, mas o português para ele é muito difícil. A sociabilidade dele, você percebeu alguma diferença? Não. Pedro, ele socializa com todo mundo. Se ele chegar aqui, ele vai conversar, ele vai chamar de tio, ele socializa muito bem, porque eu sou terapeuta, então eu fiz os indícios, mas nem toda mãe é terapeuta. Perfeito. Então, nem toda mãe vai estimular o seu filho a competência e habilidade. No caso de deficiências ocultas, a gente trabalha com competências e habilidades. Não com nota de escola, não com comportamento. A gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar na deficiência. Ele não está sendo tão eficaz no português, então como é que a escola e a família e a terapeuta podem trabalhar juntos para que essa habilidade dele seja elevada? Perfeito. Mamãe, vovó Cida e doutora Tânia Filizola, vocês desde bebê, na verdade, acredito que vocês já, não sei, aliás, não é que eu acredite, eu gostaria de refazer minha pergunta. Quando se deu essa descoberta? Quando vocês perceberam que o seu neto, que o seu filho, ele tinha uma certa deficiência oculta? Antônio foi diagnosticado com apraxia da fala, ele tinha 2 anos e 10 meses, mais ou menos, porque a gente começou a perceber que ele não falava como as outras crianças de 2 anos normalmente falavam, tinha uma certa irritabilidade mais forte, porque ele não conseguia expressar o que ele queria, ele apontava muito para as coisas, levava a gente para os locais, mas não falava. Então, aí a gente conversando, ela percebeu e disse, olha, Tânia, tem alguma coisa errada. Aí eu fui mas todo mundo só falava em autismo. Ninguém falava em apraxia, todo mundo só falava em autismo. Né? Todo mundo só fala agora de TDAH. Todo mundo só falava em autismo, esse menino é autista e tal. Eu disse, bom, eu não acho que seja autista. E pelo que a gente lê e pesquisa um pouco, ele socializava, ele não tem problema com barulho, ele olha no olho, então, mas eu vou investigar. Aí marquei uma neuropediatra, que é quem faz o laudo. Aí fui direto para ela. Quando chegou lá, ela passou 1 hora fazendo os testes, né? Que eles fazem vários testes. E no final ela disse, olha, mãezinha, eles geralmente chamam a gente de mãezinha. Mãezinha, ele não é autista. Seu filho tem apraxia da fala. Agora, uma apraxia da fala severa. Pronto, perfeito. Professora Cida Filizola, com o seu neto, a sua experiência, a sua vivência em sala de aula, lhe ajudou a detectar mais depressa esses sinais? Pronto, é isso aí. Talvez por ser pedagoga, eu observava mais. Eu sempre observava a maneira dele brincar, a maneira dele se comunicar. E eu achava que estava muito atrasado essa parte da comunicação. Mas não era por vontade, ele tinha muita vontade de conversar, mas ele não conseguia. Então, com isso, ele ficava irritado. Essa irritação dele me chamava muito a atenção. A irritação, aí como ele ia buscar e aí não conseguia, você não conseguia entender. A criança, quando está começando a falar, isso até na criança típica mesmo, quando ela começa a falar que ela ainda não sabe expressar, dizer o que quer, ela fica irritada. Você imagina um atípico. Ele irritava com frequência porque ele não conseguia expressar nada. E era assim. Aí começa a própria família, começa a dizer, mas fulano falou com tantos anos. Não sempre vem a comparação. A família. E aquilo. Fora os termos deselegantes, né? Esse menino é muito mimo. Esse menino não consegue falar, parem com isso. Isso é mimo que você dá demais. Falta de tapa, né? Professora, eu tenho essa curiosidade e também as pessoas, tá? Eu tô tendo aqui com vocês porque muitas perguntas. Gente, eu tô achando que esse programa vai ter que ser ao vivo, viu, diretor? Viu? Alô, Meta.
Alô, Google, vamos deixar isso aqui ao vivo, porque eu estou trazendo realmente perguntas de quem tem. Professora, na escola, qual é a reação dos pais? Vamos lá para um corte, tá, Bruno? Para deixar bonitinho, antes que o apresentador fale merda. Cortando, vai servir para o corte. Não precisa cortar não, só para botar na edição do corte. Professora, qual a reação de um pai ou dos pais quando vocês o convidam a ir até a instituição de ensino e, na verdade, vocês não passam esse diagnóstico, né? Vocês buscam orientá-los, encaminhá-lo para os devidos profissionais. Qual é a reação desses pais? Qual é a primeira reação? Fale pra gente. Então, a primeira reação é a negativa. Não, é porque ele é assim mesmo, em casa ele é mais agitado. Eu era assim. Eu era assim, o pai dele é assim, a avó disse que o pai era assim. Então, a negativa é o primeiro indício. Eles não aceitam. Mas o que é que faz na instituição? É como eu falo da capacitação. Toda e qualquer instituição tem que dar um relatório de desenvolvimento, porque o ABNCC, que é o que rege todas as escolas públicas. Traduzindo pra gente o que é ABNCC, que meu público me pergunta isso no Base Comum Curricular. É o que rege toda a matriz curricular. Tudo de escola. Então, hoje não se pode utilizar mais a metodologia tradicional. Certo. Que é o quê? A professora é a detentora do saber e escreve no quadro e o aluno copia. Não, hoje ele é trabalhado com competências e habilidades. Então, a gente vai trabalhar, aquele aluno tem uma habilidade maior em matemática. Então, vamos trazer a habilidade que ele tem em matemática para o português, que ele não é tão legal. Então, como é que eu posso fazer isso? Através de jogos, através da musicalização, através da robótica, que é uma ferramenta que vem sendo utilizada nessa questão da inclusão. A robótica. Adora a aula da robótica. Antônio e crianças atípicas têm um neurodesenvolvimento para a robótica e para a tecnologia muito avançada. Então, a robótica vem trazendo e dando indícios muito legais. Pelo menos na escola, a gente vem percebendo essa questão da socialização, do compartilhamento, da concentração, do sentar, do atender os comandos, que é o mais difícil para uma criança atípica, é atender os comandos. Outra pergunta, que também essa chegou para mim, eu vou perguntar agora para uma mãe, tá? Doutora Tânia Felizola, o suporte terapêutico, quais os suportes terapêuticos que você recorreu para o seu filho? Olha, no caso de Antônio, a neuropediatra dele, ela encaminhou ele para a TO, a terapia ocupacional, e para a fonoaudióloga. Certo. Mas como o Antônio somente tem apraxia da fala, o mais importante para ele, na verdade, é a fonoaudióloga. Mas nos casos, geralmente, de autismo, dependendo do nível de suporte, a gente tem no projeto, a gente tem alguns níveis bem severos, a gente sabe que essa lista, ela aumenta bastante. E deixa eu corrigir minha amiga aqui, não existe mais nível de suporte severo. Não existe. Vocês estão vendo? Nível de suporte 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Não existe leve, não existe moderado e não existe severo. É nível de suporte, certo? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu vou fazer essa pergunta agora é para a vovó, não é para a professora. Porque casa de vó é onde menino fica à vontade, menino faz o que quer, não é isso? Deita e rola. Vovó, como é que é a alimentação? Como é que se dá a alimentação do seu neto? Existe alguma resistência? Existe algo que realmente ele não se identifica? É algo que é característico de quem tem essas deficiências ocultas? Eu quero que você fale como vó, confeiteira, cozinheira, que essa moça cozinha de mão cheia, tá, gente? Então vamos lá. Com seu neto, como é que é a questão da alimentação? Então, o meu neto, você acabou de dizer que eu cozinho e parece que o meu neto só gosta da minha comida. Porque o que acontece com o Antônio? Antônio virou um boia fria. A gente chama Eu ele tenho que fria. mandar todos os dias a marmitinha de Antônio com o almoço dele. Ele já vai na cozinha e diz, o almoço de Antônio. Mas Antônio, ele tem alguma rejeição alimentar? Ele tem uma pena que seletividade alimentar. Pronto, eu convidei uma nutricionista, tá, gente?
Porque realmente essas deficiências ocultas, eles têm uma certa dificuldade para se adequar a alguns alimentos. Mas eu estou perguntando agora para vovó. A vovó que cozinha. Ele é seletivo. Eles são, na verdade, seletivos. Por exemplo, ele não come carne com caldo cozido, ele só come a carne torrada. O frango torradinho, tudo tem que ser torradinho, vovó prepara. Ele não gosta, interessante, ele gosta muito de frutas, mas ele só gosta das frutas cítricas. Fruta macenta ele não come. Bacana. Mas o que eu acho interessante é que ele tenta comer. Ele prova tudo. Ele prova. Tudo. Aí ele não consegue, mas e Antônio tem uma questão, não sei se são todos assim, mas ele tem uma questão do cheiro. Tudo que ele come, o alimento dele é uma característica. É uma característica. Pronto. É o cheiro, textura. É uma característica de purê. Uma pergunta para corte. Pode continuar, mas eu vou perguntar para ela. Tá bom? Vou perguntar aqui para a professora. Para corte, tá bom? Engenharia Meta. Qual a característica principal no momento da alimentação de uma criança que tem deficiência oculta? Então, na verdade, varia muito. Não tem uma principal. Não existe. Não existe uma principal. A introdução alimentar, ela é delicada? Ela é mais... Então, às vezes, tem criança que tem deficiência oculta que ela, na introdução alimentar, comia todas as frutas e todas as texturas. Mas quando é imposto a um novo, ele deixa de comer, como se ele não gostasse mais. Então, tem a questão do toque, tem a questão do cheiro, tem a questão do paladar. Então, geralmente, coisas cremosas. Não flui, não vai. Antônio nunca comeu purê. Antônio não nem gosta pirão. De pirão. Que normalmente as crianças gostam de purê. Toda criança normalmente come um purezinho. Ele não come por causa da textura. Então, eu fui percebendo que ele tinha essa dificuldade com a textura. Então, aí passei automaticamente a fazer a alimentação dele de acordo com realmente. Ele é nordestino, Carlinhos. Ele adora uma farinha, uma farofa. Cuscuz e ovo. Adora. Coisa boa. Partindo agora para nossa penúltima parte, eu vou chamar aqui o nosso diretor. Tudo bem, diretor? De hoje que você me olha dizendo que meu tempo esgotou. Tudo bem, senhor Bruno? O pessoal da Meta tá quietinho hoje, concentrado. O que é que aconteceu com vocês? Nós estamos estreando o quadro Café Terapia. Nesse café, nós sempre vamos conversar, bater um papo de forma leve, de forma descontraída, porque café é terapia. Então, se é terapia, a gente traz aqui para os nossos estúdios e a gente alimenta aqui esse bate-papo. Nosso convidado de hoje é psicólogo e se chama Lucas Assis. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu estou vendo aqui que você é psicólogo analítico comportamental. Traduzindo, doutor, o que é psicologia analítica comportamental? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a você pelo convite, Carlinhos, de estar fazendo parte, estreando esse quadro, né, aqui no Chegue Mais. Então, a psicologia ela tem várias abordagens, né? Então, uma dessas abordagens é a abordagem analítico-comportamental, que vai basicamente entender quais são os comportamentos disfuncionais, né, que a pessoa tem e entender a função desses comportamentos na vida da pessoa e o que está mantendo esses comportamentos disfuncionais na vida da pessoa. Basicamente isso. Certo, perfeito. E você atende, na verdade, em atendimento clínico, né, de adolescentes, adultos, e também trabalha com orientação vocacional. Meu Deus, até hoje eu ainda não descobri a minha orientação vocacional. Doutor, como é que é essa questão de orientação vocacional, por favor? Então, o nome é orientação vocacional, mas a gente trabalha também com orientação de carreira, né? Porque muitas vezes a gente recebe pessoas que estão na dúvida, né? Que de repente bate aquela crise existencial no meio do... Será que eu cheguei na crise existencial, doutor? Minha gente, será que eu tô com crise existencial? Depois de descobrir um TDAH, mas vamos lá, continue, a gente vai chegar lá. Então, às vezes a pessoa começa em algum momento da vida a se questionar se aquela profissão é a que ela quer manter durante toda a sua vida. Então a gente faz aí a orientação de carreira, né?
E a orientação vocacional é principalmente voltada para jovens que ainda não sabem É só para jovem, doutor? Assim, quem já passou dos 39 pode ter ainda orientação vocacional? Claro, se a pessoa ainda não tem um direcionamento com relação à profissão que ela quer seguir, ela pode fazer sim a orientação vocacional em qualquer idade. Entendeu? Eu tô vendo aqui na minha ficha, no meu histórico, o meu diretor tá aqui falando comigo no meu ouvido. Você é graduado em psicologia, mas antes da sua graduação em psicologia, você passou por outra formação, você tem uma outra profissão. O que te levou a abrir mão de um polo para outro? Porque você é da área da matemática. E de matemática, gente, esse rapaz foi para psicologia. Mas vamos lá, fala aí pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, a área que eu escolhi, né, a abordagem que eu escolhi, que é a análise do comportamento, tem muita matemática, por incrível que pareça. Nosso comportamento dá para ser descrito. Minha gente, aqui nesse estúdio, cada gravação é uma descoberta. Como é que é, doutor? Tem o quê? Por incrível que pareça, cara. É matemática? Isso, tem muita matemática, muito gráfico pra gente entender. Os nossos convidados se assustaram aqui hoje nessa gravação, viu? Assim, todo mundo ficou assim, porque a gente odeia matemática, mas vamos lá. Mas tem, pra gente entender, né, os comportamentos, quando é que um comportamento tá em alta frequência, quando ele tá ali acontecendo muitas vezes. Você consegue ter uma análise prévia de comportamento? É difícil. Eu ia te perguntar como é que tava o meu nesse momento. Qual é a frequência do meu nesse momento? Eu tô quase medicado. É difícil a gente fazer esse tipo de análise, né? Requer toda uma... Brincadeira. Isso é brincadeira, tá, gente? Vocês não levem isso a sério. Mas na sua consulta de terapia, é pra você ter esse momento com seu psicólogo, não é isso? Pode falar, doutor, por favor. Então, a gente investiga, né? Como eu já havia dito, o comportamento disfuncional e o que é que está mantendo esse comportamento dentro da vida do indivíduo. E aí, com relação ao fato dessa interligação, né, entre matemática e psicologia, essa área que eu escolhi, a análise do comportamento, tem muita matemática para a gente entender quando que um comportamento ele está em alta frequência, quando que ele está em menor frequência, quando que ele entrou em extinção, ou seja, quando ele deixou de existir. Então, existe tudo isso também? Tem como quantificar, sim. Existe extinção comportamental? Sim. Um gole de café para me acalmar, por favor, doutor. Vamos tomar café. Sim, todo comportamento, né, na verdade, ele assim, na análise do comportamento a gente diz que todo comportamento ele tem uma função, né? A gente tá assustado aqui. A gente tá o tempo inteiro se aproximando daquilo que a gente gosta de fazer e se afastando daquilo que é aversivo, aquilo que a gente não gosta, que causa dor pra gente. Então a dinâmica comportamental é essa, né? E o que está mantendo esses comportamentos são as consequências, ou seja, o que acontece depois. Que bacana. Então, eu tô vendo aqui que você busca tratar a questão dos vícios, compulsões, baixa autoestima, autoconhecimento, transtornos de humor e de ansiedade. Falando sério agora, tá, gente? A gente tá aqui num momento descontraído, mas, para mim, eu acho que eu leio em vários artigos, em artigos científicos, não só jornalísticos, que a ansiedade, ela tornou-se o mal do século. É uma das doenças que ela tornou-se o mal do século. Você concorda com essa visão da ciência? Concordo, Carlinhos. Assim, a gente vive hoje num mundo muito ansiogênico, né? A gente tá inserido em um mundo... Qual é o termo, doutor? Um mundo ansiogênico. Gente, ansiogênico, eu nunca ouvi essa palavra, mas eu irei introduzir a partir de agora no meu vocabulário. No mundo o quê, doutor? Ansiogênico. Ansiogênico. Translate into Portuguese, sir. Um mundo que respira ansiedade. É como se a gente estivesse aqui e já tivéssemos pensando no que vamos fazer amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, por no exemplo, ano que vem. Eu tô aqui, mas eu já tô pensando na pergunta seguinte. Pronto, isso aí é produto de um mundo ansiogênico. É claro que aqui eu não tô para demonizar a ansiedade. Ela não é algo que a gente vai... não é algo ruim. Quando ela pode ser algo ruim, mas ela não é algo ruim, sabe? Por exemplo, é com a ansiedade que a gente consegue, por exemplo, se programar. Você se programar para vir para esse programa, eu me programei para vir para o programa. Então... a gente consegue programar. Eu sempre gosto muito daquele meme. Eu odeio acordar cedo, não gosto de fazer. Aí quando vê eu no aeroporto, 3h30 da manhã para viajar.
Então a ansiedade ela é controlada. Bacana. Ela serve também como processo organizacional. Isso. Agora, o problema é quando ela passa desse nível e começa a ser patológica. E aí, quando é que ela é patológica? Quando quando a gente começa a deixar de viver, quando a gente, por exemplo, deixa de fazer alguma coisa por conta da ansiedade. Por exemplo, você me chamou para esse quadro. E aí, naturalmente, todo mundo fica ansioso quando vem para uma entrevista. Então, se essa ansiedade me impede de vir aqui falar com você, Ai, que é bom uma que você ansiedade aceitou. patológica. Gente, eu liguei pra ele às 10 da noite. Ele me atendeu carinhosamente. Obrigado. Que bom que essa ansiedade não lhe dominou. Isso é sinal que o psicólogo tá controlado. Eu tô vendo aqui também, e o diretor tá olhando pra mim, falando no meu ouvido, que você é especialista em neuropsicologia. Fale pra gente um pouquinho sobre essa especialização e qual é a área que ela atua. Pronto, então, a neuropsicologia, ela vai atuar para entender principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, como o TDAH, As doenças ocultas. Isso mesmo, entendeu? Vai atuar para entender se o indivíduo tem ou não o transtorno através de testes, através de entrevistas, através de avaliações. Basicamente isso. Hoje, qual é a sua área de atuação na psicologia clínica? Analítico-comportamental. Trabalho com dentro dessa abordagem e fazendo atendimento clínico, fazendo atendimento de pessoas com diversos transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Depois a gente vai deixar seu contato, seu telefone, porque já estão me perguntando aqui onde é que você atende, tá? Tá Vamos certo. lá. Veja só, eu quero que você me fale o seguinte, isso aqui é curiosidade minha. Eu vi aqui que você foi voluntário do CVV. Alguém aqui já ouviu falar do CVV, gente? Se você não ouviu, se você não conhece, esse rapaz ele foi voluntário, ele trabalhou no CVV. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Dr. Lucas, sobre essa experiência de vivenciar o CVV. Foi uma experiência fantástica, assim. Eu ainda estava na graduação, de psicologia quando eu comecei a atender pelo CVV. Então, CVV é o Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização Da Vida. Isso. E ainda estava na graduação quando eu comecei a atender por lá. Então a gente passa por um processo de formação, Esse processo de formação é de 3 meses, então a gente estuda a teoria lá da terapia humanista, de Carl Rogers, que é uma das abordagens da psicologia. Eu adoro Carl Jung. Conheço o Jung, maravilhoso. Jung, viva Jung. Adoro Jung, adoro Carl Jung. E aí a gente faz essa formação para depois começar a atender voluntariamente. São 3 horas por semana e a gente atende os casos de pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um auxílio momentâneo, Então a pessoa vai poder falar exatamente o que ela quiser, vai poder se expressar sem julgamento. E o número 188 funciona 24 horas por dia, todos os dias. Então vamos deixar isso aqui como serviço de utilidade pública, meu cameraman. Qual é o número do CVV, doutor psicólogo? 188. Gratidão pela sua presença. Obrigado por tomar esse café comigo agora nessa tarde. Seja sempre muito bem-vindo. E eu lhe deixo à vontade para que você fale com o nosso público sobre a questão da importância da saúde mental. Pois é, gente. Queria agradecer aqui ao Carlinhos, excelente quadro, Um quadro que vai trazer informação, para as pessoas, para a sociedade de uma maneira geral. Queria agradecer pelo convite, Carlinhos. E assim, gente, fica aqui a minha sugestão, Se você não sabe como é que é psicologia, como é que é uma sessão com um psicólogo, tem curiosidade, não custa nada ir lá. A gente vai deixar o endereço dele aqui embaixo, tá? Os arroba tá tudo aqui embaixo do vídeo, tá, gente? A gente vai fazer esse merchan pra ele. E você pode também falar a clínica que você atende, a gente deixa, pode falar. Obrigado, Carlinhos. Então, se você tem curiosidade, se você tem alguma coisa que te aflige, se você tem um comportamento que você percebe que não é mais funcional, se você percebe que tem algo que está atrapalhando sua vida, procure ajuda psicológica. Não enfrente isso sozinho, tá bom? Viu aí? Então vocês cheguem mais e a gente vai seguir aqui tomando o nosso café. Café Terapia. Tudo é pisse, tudo é terapia.
vocês sempre ficam curiosos para saber como é que é por trás. Vocês vejam aqui como é que é a conjuntura, ó. Tá aqui os nossos convidados, os nossos entrevistados. E aí o apresentador vai caminhar, porque eu tenho que aparecer, tá? Aí eu chego, viro pra cá e olha quem tá aqui atrás da gente, ó. Na nossa frente, na verdade, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Ele agora tá botando banca porque ele tá de iPhone 15, tá se achando. Certo? Aqui tem o nosso diretor. E eles ficam assim, ó, sentadinhos. Tá vendo como o nosso estudo é confortável? Rafael faz a linha tímido e profissional, porque ele é um cara Globo, então ele não dá muita ousadia. Mas é nessa pegada que a gente fica. Eu vi uma coisa muito bonita agora, que eles disseram pra mim o seguinte: a gente tá em silêncio porque a gente tá aprendendo. Ó aí. Então chegue mais, também é cultura e aprendizado. E agora eu vou correr e você que me acompanhe, que eu vou voltar pro meu lugar. Continuando, eu gostaria de perguntar para a nossa doutora Tânia Felizola. Eu queria que, como você consegue enxergar as políticas públicas que existem no nosso país? Você citou um benefício do nosso governo federal. Nosso governo federal, isso mesmo. Então, veja, as políticas públicas, infelizmente, elas estão escassas. Como é que eu posso dizer escassa? A demanda é muito grande. A quantidade de crianças, adultos, hoje com diagnóstico, com suspeitas, é muito grande. Então, tanto no SUS quanto até, inclusive, no particular, a demanda é alta e os profissionais são poucos. Então, acaba que uma fila muito grande, o tempo de espera muito alto. Eu já passei numa clínica particular na Médica de Antônio, já passei 7 meses para conseguir uma consulta. Isso através de um plano de saúde? Particular. Pagando. E assim, plano de saúde, às vezes você passa 1 ano, SUS você passa 1 ano, 2 anos. Mas por quê? Eu sempre digo isso. Eu acho que a política pública não estava preparada para essa quantidade de crianças com deficiências ocultas. Entendi. E com esses... Porque quando a gente fala deficiências ocultas, a gente não fala só do autismo. É como eu digo sempre, a gente fala do TDAH, a gente fala da ansiedade, da depressão, da esquizofrenia. A síndrome de Down, ela se encaixa também? Se encaixa, mas não é oculta, porque a síndrome de Down tem um físico, é visível. Compreendi. Professora, a escola pública, você acha que ela está buscando se adequar aos novos tempos, à nova realidade desse público que ela está recebendo? Então, a escola pública ela já tem que se adequar, mas eu vejo, enquanto participante também da escola pública, que ainda falta a capacitação dos profissionais. Então, tem que se investir mais no suporte e capacitação. A rede privada ela já está avançando mais, por ter mais questão de custo, tem mensalidade que dispõe a pagar por um acompanhamento terapêutico na escola. Mas assim, eu vejo que na parte pública precisa sim de capacitação dos profissionais, de um empenho maior, um gás, vamos se dizer assim. E a gente tem que levar em consideração que é tudo muito novo. Professora Mas Cida, veja, quanto a isso, como eu tenho alguns colegas que trabalham em escolas estaduais, escolas municipais, eu tenho observado, pelo menos nas conversas com elas, que como eu tenho um atípico em casa, então eu sempre procuro, né? E eu tenho observado que tem se buscado, sim. A gente não pode dizer que não. A escola pública, ela melhorou. A escola pública tá tentando, tá capacitando. Porque também é uma agora, novidade. E o quantitativo é muito... Tá todo mundo sem saber nada. Mas a escola... É coisa nova. Ela tá dando a gente que é mãe, que é vó, que é família, a gente tá aprendendo todo dia. A gente não pode dizer que não estão buscando, não. Estão buscando. Eu tenho conversado bastante. Eu tenho colegas que estão trabalhando exatamente, especificamente com isso, com esses atípicos. E aí eu acho que tem buscado, sim. Eu acho que tem. Olha, eu sempre brinco com os meus convidados aqui, é porque a gente tem hora no estúdio, tá, gente? Mas eu sempre falo que a gente tinha pauta aqui, tinha papo pra gente ficar aqui uma madrugada inteira. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que o quanto que eu admiro, o quanto que eu aprendo. Vocês viram agora que a minha equipe, eles falaram aqui, olha, a gente tá aqui calado, aprendendo. Porque eu acho que, para mim, tá, enquanto cidadão,
enquanto jornalista, enquanto comunicador, eu busco utilizar deste espaço para promover, para dar voz, para dar espaço, mas acima de tudo eu busco aprender. Então eu acho que para você que está em casa, pega essa edição, assista com carinho, ouça. Aqui o que você está assistindo são vozes da experiência. O comunicador aqui ele é apenas um intermediador. Então eu quero dizer para vocês que vocês são mulheres fantásticas, admiráveis, parabéns. Parabéns por essa busca de conhecimento. Parabéns por esse desejo de querer transformar, de melhorar um pouco a nossa sociedade. Porque eu imagino quantos pais, quantas famílias não estão nesse momento se perguntando: meu Deus, o que meu filho tem? A quem eu recorro? O que eu faço? Então, essas moças que estão aqui, elas já deram esse primeiro passo, tá? E é sobre isso. O nosso espaço aqui, ele sempre vai estar aberto à pauta que fale do contexto social. Como eu falei recentemente no Stories, a gente vai falar aqui de gente para gente. Então, obrigado, parabéns. E eu queria que, em um breve relato, vocês falassem dessa questão de ser mãe, da experiência de ser mãe, para quem está em casa também possa se inspirar. Então, ser mãe para mim é um desafio. Então, enquanto desafio, cada dia é um novo. Então, eu vou aprendendo e buscando. Então, eu aprendo com Pedro Lucas e Pedro Lucas aprende comigo. Então, eu quero me preparar para dar o meu melhor para Pedro Lucas e quero tirar o melhor que ele tem dele também. Então, é muito legal ser mãe, é muito importante ser mãe. Então, eu busco melhorar enquanto pessoa para passar todos os meus valores para o meu filho. Perfeito. E você, doutora Tânia Felizola, ser mãe de uma criança com uma condição tão linda, tão diferenciada, por favor. Eu costumo dizer que ser mãe é o meu melhor papel, né? Porque a gente é mulher, a gente é advogada, a gente é tanta coisa, a gente trabalha, mas ser mãe realmente é um papel essencial na minha vida. Eu hoje digo, eu nunca pensei em ser mãe, mas hoje não me vejo não sendo mãe, ainda mais de uma criança tão iluminada como é Antônio. Antônio me ensina todos os dias, tá? Com a doçura, com a tipicidade dele, me mostra que ele vai mais longe até do que eu pensava que ele chegaria, ele chega. E assim me enche de esperança, me enche de orgulho e me enche de paz. E eu trabalho hoje na causa para que crianças como o Antônio sejam compreendidas, sejam aceitas e sejam cada vez mais felizes. A vovó Cida. Então, eu tô tendo uma nova experiência. Por quê? Fui mãe de uma típica, não é? Uma típica. E hoje sou vó e mãe, porque vó, como dizem, vó é mãe duas vezes, né? E ele vive comigo. Então, para mim, é assim, é muito lindo. Eu costumo dizer que Antônio foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Eu costumo dizer que como a gente aprende com ele. E Antônio chegou aqui, ó. Cada evolução dele é uma vitória pra gente. Ó, a gente tem um presente pra você. Eram as duas. Antônio, traga aqui o presente pra mamãe. Venha pra cá, Antônio. Traga, mamãe! Então, esse é o anjo de luz. Dá o presente pra mamãe. Você quer falar esse é Antônio, gente. Você tá escutando? Não pode girar, tem que falar. Diga fale pra cá, ó. Olha pra cá, gente, esse é Antônio. Diga boa noite. Antônio, você pega a outra flor pra dar pra tia? Pegue a outra pra dar a tia Jo, pegue. Vai pegar. Isso é comando, viu, minha gente? Isso é comando. Agora é pra tia Jo. Pra tia Jo. É pra tia Jo, a flor. Não come, não. É pra mamãe também, Não pode tirar. Que eles têm essa dificuldade do comando, né? E ele já está começando. Antônio, meu abraço. Cadê o abraço, Antônio? Eu ganho um abraço. Eu ganho um abraço.
Não, não é pra pegar o microfone. Deixa ele pegar no microfone, vem. Vai lá, dá um abraço no tio, vai lá. Oi? Microfone. Cadê o abraço do tio? Dê um abraço O no tio. microfone. Tá, eu dou o microfone. Agora dê um abraço do tio. Agora cadê meu O abraço bem forte agora no Cadê meu tio. abraço? Cara dele. Ele não quer me dar um abraço. Ele come. Você vai comer, não pode comer. Tá em casa, me perdeu, meu povo. Olha, mostra. Olha, Dê um faz tchau pra assim. câmera pra tirar Faz foto. assim, dê tchau. Tchau, Antônio, dá tchau. Fala, pô. Dê. Olha os olhos desse menino. Pega os olhos dele aqui, pronto. Antônio, olha pra ali, ó. O tio ali, ó. Diga o ser de luz da mamãe. Agora você empresta meu microfone. Ei, dê o microfone do tio que o tio vai falar. Antônio. Dê o microfone do tio. Bom, gente, e o nosso Chegue Mais essa semana fica por aqui. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mais uma vez. Essa gente que flores são agradece. para vocês. Tá bom? Cida, a nossa é para vocês duas. Essa é tá bom? nossa, De é da vocês mesma duas. casa. E Antônio. É esse. Oi, Antônio. É esse, é, mãe? Não é pra comer, não, mamãe. Não pode comer microfone, Antônio. E obrigado. O nosso Chegue Mais fica por aqui.